Nesse vídeo, vocês vão conhecer a história do Geleião, o fundador do PCC que até Marcola tinha medo. O José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião, ele foi um dos fundadores da maior facção criminosa do estado de São Paulo, o então chamado PCC, o primeiro comando da capital. Não se sabe muito de como era a vida do Márcio enquanto criança, já como adulto ele foi preso logo que completou seus 18 anos. Isso aconteceu em 1979, quando ele foi acusado de participar de um assalto e de um estupro. Aliás, essa segunda acusação nós sabemos que não é bem aceita, nem mesmo pelos bandidos de dentro da cadeia. Sendo assim, ele tratou de esconder isso durante anos, para que, é claro, não fosse morto dentro da cadeia. Como eu disse, o Geleião ele foi preso em 79, e acredite se quiser, em nenhum momento ele foi solto, até que morresse no ano passado. Assunto esse que a gente vai discutir mais pra frente. Enfim, grande parte do motivo dele permanecer durante tanto tempo na cadeia, o que parece até piada, né, estranho de ouvir, é que o Geleião ele foi acusado e condenado de cometer vários outros crimes enquanto estava encarcerado, como ordenar ataques e assassinatos de agentes de forças da segurança. Juntando todas as suas acusações, o bandido acumulou uma pena de mais de 142 anos de prisão por uma lista de crimes que incluía homicídios, formação de quadrilha, estupro e roubo. Porém, o Márcio ganha fama mesmo por ajudar a fundar a organização criminosa que mudaria todo o sistema de como era a vida dos presídios ali, dos presidiários nas cadeias do Brasil. A criação do PCC. O Geleião participou ativamente na criação da facção, que nasceu no começo dos anos 90 dentro do sistema penitenciário de São Paulo. Segundo relatos, o primeiro comando da capital tomou ali o seu estágio inicial, o seu protótipo, né, a sua gênese numa partida de futebol entre os detentos, acredite se quiser. E sabem da onde que surgiu essa parada toda? É claro, aqui na minha terra querida, Taubaté, a terra da grávida. O que antes, né, tinha a casa de custódia, mais conhecido como Piranhão, o presídio onde só vinham as maiores tranqueiras do estado pra cá ficar preso. Não mudou muito, né? Agora é Tremembé. As maiores tranqueiras vêm em Tremembé, que é do lado aqui também. Bom, e o Geleião, ele tava aqui junto com vários outros presos que foram, né, presos na capital e acabaram sendo transferidos pra cá. É dito que existia também a bandidagem caipira, que seriam os detentos do interior. E aí meio que existia uma rixa entre esses dois grupos, né? Os detentos caipiras, a galera aqui do interior mesmo, e os detentos que vinham lá da capital. Bom, apesar de existir essa rixa, não era nada de muito sanguinário, era até que bem controlada, né? Até que num campeonato que teria entre os presos, o Márcio, que sempre foi um dos caras mais malucos da prisão e não curtia os caipiras, ele passou a visão então para outros 7 comparsas dele, que antes de começar a partida eles deveriam sair matando todo mundo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Foi sangue para tudo quanto é lado, foi uma chacina. O Geleião matou um inimigo torcendo o pescoço dele, né, com as próprias mãos. Chegaram inclusive a arrancar cabeças do grupo rival. Foi uma chacina das mais terríveis. A partir disso, o grupo da capital, que já se chamava pelo nome conhecido da facção, passaram então a tomar conta de um dos presídios mais importantes do país. E daí começou a fama que foi se espalhando por todos os outros presídios e ganhando adeptos dentro e fora das cadeias. O Geleião era atribuído o chamado assassino fundador da facção, já que ele teria sido então o primeiro a matar quando quebrou o pescoço do adversário, lá do seu inimigo, com as próprias mãos. Foi pela violência, aliás, que o PCC começou a impor o seu domínio nas penitenciárias do Brasil afora, se tornando uma espécie de sindicato do crime, capaz de promover rebeliões e ataques em série. O Geleião, junto com o seu braço direito, o Cezinha, eles foram então os 2 primeiros líderes da facção, e foi assim até um tal de Marcola aparecer, perdendo a moral e o PCC. O Marcola de ontem. Foi desse jeito que o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo da época, o Rui Ferraz Fontes, ele definiu
o Geleião na CPI do tráfico de armas que teve em 2005. Mas nós vamos entender como que ele perdeu a liderança do grupo, né, que ele mesmo formou para o Marcola. Quando foi criado o PCC, o Marcola estava preso também aqui em Taubaté junto com os fundadores. Então, muito provavelmente, ele gostou do que viu e conforme a facção foi crescendo e se espalhando, o Marcola primeiro entrou para o grupo e logo depois, devido aos seus atributos de bom bandido, se é que a gente pode dizer isso aí, ele acabou se tornando um dos líderes políticos da organização rapidamente. Marcola sempre foi muito respeitado pelos outros membros, né? E sabendo disso, ele foi galgando lugares cada vez mais altos dentro da hierarquia da facção. E para assumir o comando da organização criminosa, o Marcola e seu grupo precisaram então passar por cima dos antigos chefões. O Geleião e Marcola acabaram rompendo em 2002, após o assassinato da advogada Ana Olivato, que até então era mulher de Marcola, que havia sido jurado de morte pela cúpula do PCC, por supostamente passar informações para a polícia. Obviamente o Marcola ficou irritado com isso tudo e começou a tramar para tirar o Geleião do comando. O interessante é que o fundador do PCC, ele sempre negou que tinha dado a essa ordem. Abre aspas. Essa ordem não tinha sido dada da minha parte, mas houve a ordem realmente. Fecha aspas. Relatou então o Geleião na CPI lá da Câmara dos Deputados. Na mesma comissão, o Marcola contou que se afastou de Geleião porque ele era muito radical. Marcola já é um cara muito radical, pensa só, né? E também ele disse que o Geleião ia acabar levando todos nós para uma situação ruim. O fato foi que o Marcola foi tomando conta do grupo e no final das contas, com o seu jogo político e mostrando que seria a melhor coisa para a organização, o Marcola conseguiu então tirar o cara da própria criação dele. Com a queda do Geleião, Marcola e o seu grupo assumiram então o comando e o transformaram o então sindicato do crime em algo ainda maior, numa empresa transnacional de tráfico de drogas. O Brasil é considerado hoje um dos maiores corredores de entorpecentes do mundo. Já Geleião, após perder essa guerra interna, ainda chegou a fundar uma outra facção, chamada de Terceiro Comando da capital. Não foi nem o segundo, né? Ele fundou o terceiro, pensa. O cara tava sem moral mesmo. Ele fundou junto com César Roriz Silva, que era o seu amigo lá, o Cezinha, para disputar a influência então nos presídios com o próprio PCC. O Cezinha acabou sendo assassinado por golpes de uma lança feita de madeira em 2006 e o novo grupo foi logo sufocado pela primeira facção, né, o PCC. A morte de Geleião. Depois de tudo isso, o bandido que era conhecido por ser muito forte e matar qualquer um na mão sem remorso nenhum, ele passou então a ser jurado de morte pelo próprio grupo que tinha criado. Isso porque ele passou a ser o delator número 1 da facção criminosa. O Geleião se sentiu traído e aí então ele começou a abrir a boca, a caguetar geral sobre as coisas que ele sabia, né? O líder do PCC tinha virado então um cagueta de primeira e é claro que a gente sabe que pela lei da bandidagem o cagueta acaba indo pra vala cedo, né? Bom, por mais de 15 anos ele ficou jurado e ele só não foi morto porque ele ganhou uma proteção policial, ficando encarcerado no Seguro. O Seguro era uma ala do presídio reservada a criminosos sexuais, onde a organização não tinha nenhum filiado, então ele ficava mais tranquilo, ninguém poderia matar ele ali da facção. Mas se ele acabou escapando dessa sentença de morte do grupo criminoso, que ele mesmo ajudou a criar, ele não teve a mesma sorte com a Covid-19. Em maio do ano passado, aos 60 anos de idade, ele morreu devido à doença, dando fim aos seus 42 anos de encarceramento. Aspas. O PCC nasceu da minha cabeça, da minha ideia. Geleião se foi, mas deixou o seu legado maldito, a criação do PCC, que ainda nos dias de hoje segue mais forte do que nunca, comandando o crime organizado no país.